Bom, se você entrou nesse vídeo é porque o seu relacionamento está tenso, está pressionando vocês um contra o outro, os ânimos estão à flor da pele, de alguma forma o conflito se instalou e você está em busca de solução, está em busca de paz. Eu quero encarar esse desafio e se esse vídeo chegar ao objetivo dele, você vai terminar esse vídeo tendo ideias práticas para você recuperar a leveza do seu relacionamento. Nenhum relacionamento começa já em clima de tensão, não é verdade? Ele começa lá atrás com leveza, geralmente com paixão, com desejo de ver o outro, de fazer as coisas juntos. Mas pode ser que com o tempo, dependendo da maneira com que a gente lida com as coisas podem se tornar muito mais difíceis, às vezes até insuportáveis. Você diz assim: olha, a gente não consegue estar próximo um do outro que já tem atrito. Calma. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que toda a pressão e todo o peso que você sente e que a pessoa com quem você está sente, ela é resultado de algum tipo de conflito e geralmente conflitos mal resolvidos. Pode ser que seja algo tópico, que aconteceu agora, próximo, historicamente falando, há um mês atrás, 3 dias, 5 dias, e que foi mal resolvido e esse clima de tensão se estabeleceu. Ou mesmo pode ter acontecido há 5 anos atrás. Pode ser que em algum momento da história de vocês não perceberam, mas vocês permitiram que se instalasse uma certa animosidade, uma certa hostilidade entre vocês. Então, esse problema é um pouco mais profundo. Então, eu vou dar algumas dicas gerais que vale para vários tipos de problemas. E eu vou também tentar ser um pouco mais específico em relação a 2 ou 3 questões específicas, problemas e conflitos específicos com soluções específicas. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Bom, a primeira coisa óbvia é que vocês precisam sentar, conversar e detectar o problema. Entender por que você está agindo do jeito que você está agindo. Eu gostaria de analisar com você, de maneira honesta e verdadeira, o porquê que você está reativo a mim. Essa é uma das perguntas que você tem que fazer ao outro. Por que tudo que eu falo não está legal? Por que você tem essa carga de raiva dentro de si? Eu quero que você me conte a origem disso. Se é algo recente, se é algo no passado, se é uma história que você não engoliu direito, é um problema que você não digeriu direito. Vamos conversar sobre esse assunto de maneira clara, aberta. Por quê? Porque eu sinto que esse sentimento ele tem o poder de corroer os nossos sentimentos um pelo outro. Você por estar reativa ou reativo o tempo todo na minha direção, e eu lidando com essa raiva, se isso passar muito tempo, né, reagindo a essa raiva, com certeza as coisas podem mudar dentro da gente. Né? Não dá para conviver com uma pessoa que está agindo de uma maneira absolutamente violenta contra você por muito tempo e achar que o amor vai suportar isso e que tudo vai ficar bem. Não. Quanto mais tempo você se expõe ao pior do outro, pior vai ficando os seus sentimentos em relação ao outro. Então, é hora de sentar, conversar e dizer o seguinte: olha, vamos desligar os nossos celulares e vamos conversar especificamente sobre esses sentimentos. Se você não consegue compreender o porquê você está assim, nós vamos tentar trazer a memória juntos. Quais foram os últimos 10 problemas que a gente enfrentou na nossa relação? Quais foram as 10 respostas que nós demos juntos a esses problemas? Vamos cavar profundamente até encontrar. Né? Que a gente fique aqui 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas. Já desmarquei todos os compromissos que eu tinha, as crianças estão com a avó. Eu tirei esse dia só para a gente pensar juntos nessa questão. Por quê? Porque nós somos
pessoas que decidiram compartilhar a vida juntos. A jornada de vida juntos é um companheiro, é uma companheira de jornada. E não faz sentido a gente agir como se fôssemos inimigos um do outro. Porque nós estamos para somar na vida um do outro, nós estamos para contribuir positivamente, para fortalecer o outro, e não para viver em pé de guerra. Então vamos sentar, vamos cavar e vamos trazer isso à tona. Olha, não gostei da maneira como você falou comigo naquele dia, não consegui ainda digerir aquela história, aquele problema, aquela situação. Olha, quando você ficou do lado da sua mãe, não do meu lado, naquela conversa, eu não gostei. Olha, financeiramente, nós precisamos fazer uma mudança, nós precisamos fazer uma faxina, né, nas nossas emoções, porque eu percebo que a gente não faz nada para cultivar o amor do casal. A gente é muito bom pai, muito boa mãe para os nossos filhos, mas como casal a gente não se entende mais. Então não há surpresas, não há o cultivo desse amor, não há a vontade de ver o outro contente e a vontade posta em prática, né? Porque não é a vontade do ponto de vista teórico, é a vontade que se manifesta em ações práticas, como levar um café para o outro, como fazer uma surpresa trazendo um bombom, como perguntando como é que está o seu dia e prestando atenção. Ou talvez um dos dois tenha mergulhado naquela coisa de ficar utilizando o celular o tempo todo e ficar meio que desligado ou desligada em relação ao próprio relacionamento. Às vezes você está passando mais tempo no celular do que com o outro. Você oferece o seu corpo para tocar muito mais vezes a tela do seu celular do que você utiliza o seu corpo para tocar o seu parceiro, a sua parceira, oferecendo carinho, amor, afeto, sexo, enfim, e todas as coisas que fazem parte do relacionamento amoroso. Então veja, aqui eu estou falando de maneira geral a importância da gente sentar com o outro e cavar profundamente, com humildade. Aí o objetivo não é cavar e encontrar a situação para mostrar que eu estava certo, ou para justificar o que eu fiz ou o que eu falei. Não. É buscar esse tópico de dor, de angústia, com humildade, com vontade de melhorar a relação, com vontade de se arrepender, seja qual for o erro que você tenha cometido. Ou se você acha que nem errou assim, mas o outro, né, absorveu aquela ação como um erro, você terá a humildade de dizer: desculpa se isso te machucou. Sabe, eu quero rever a minha maneira de ser, de agir. Se isso é importante para você, então eu quero acoplar isso dentro das minhas importâncias também. Eu quero adicionar esse elemento dentro daquilo que eu considero, que eu me interesso, porque o que te interessa, me interessa também. Entende? O tipo de conversa, o tipo de tempo que vocês precisam ter juntos, à procura daquilo que magoou, daquilo que angustiou. E é muito possível que nessa busca possa ainda haver algum tipo de resquício de raiva, porque quando você encontra o tema da sua dor, é natural que a raiva venha. E se você é a pessoa que não está com raiva, é o outro, sabe? Permita também que o outro descarregue o que tem para descarregar, sabe? E, aos poucos, com sabedoria, conduza a conversa do tipo: agora estamos um pouco mais calmos? Como é que a gente pode solucionar isso? Como é que a gente pode conduzir, já que nós encontramos juntos o grande problema que desencadeou nessa hostilidade entre nós? O que você espera de mim daqui para frente, para a gente mudar essa situação? Olha que pergunta-chave importante. O que você espera de mim? E ao ouvir o que o outro espera de você, avalie com honestidade essa expectativa, porque pode ser que esteja completamente
a sua, dentro da sua possibilidade de atender essa expectativa do outro. E então se disponibilize, se disponha. Porque afinal de contas, nós estamos dentro de um relacionamento para a gente aprender também a melhorarmos como pessoas. Sabe? O relacionamento é uma escola para a gente. A gente não nasce sabendo, a gente não acerta sempre, a gente não fala tudo o que deveria falar e nem realiza aquilo que deveríamos realizar sempre. Então a gente também está nesse processo de aprender com os nossos erros. Então a humildade de pedir perdão, a humildade de ouvir o ponto de vista do outro, a humildade de entender o que o outro está expondo, sem ficar ofendidinho, sem ficar magoadinho, no sentido de, peraí, deixa eu entender o outro. E a partir daí também discernir os próprios sentimentos, porque você também pode ter sido magoado no processo e os seus sentimentos também precisam ser levados em consideração. Quando eu falei para não ficar magoadinho, etc e tal com o outro, é no sentido de não achar que o outro está expondo é para te matar, é para te ofender, é para te humilhar. Não, o outro está expondo o que ele sentiu. E no final das contas, o que o outro sentiu é sim o sentimento dele, pertence a ele. E ele vai ter que lidar com esse sentimento. O que eu senti me pertence, eu tenho que lidar com esse sentimento. Em relação aos sentimentos do outro, eu tenho que cuidar para não ser um gatilho negativo dos sentimentos ruins do outro. O outro se sentiu inseguro por causa da minha atitude. Então eu posso sim aprender com o passar do tempo a não ser mais um gatilho dos piores sentimentos do outro. Mas quem vai ter que lidar com os seus próprios sentimentos é aquele que o sente. É aquele a quem o sentimento pertence. E se o outro não consegue lidar com os próprios sentimentos, aí vai precisar pedir ajuda de um terapeuta, de um profissional. Se você não está conseguindo lidar com seus sentimentos, talvez você precise de uma ajuda profissional, porque podem ter razões mais profundas para essa inabilidade, para essa incapacidade de lidar com esse sentimento que tudo isso desencadeou. Mas veja, não é fugindo dos problemas que a gente alivia as coisas. A gente alivia, a gente traz leveza para o relacionamento quando a gente senta e trata da questão de maneira honesta, aberta e com humildade para ouvir e humildade para falar, porque se você falar de maneira arrogante, se você falar como quem quer humilhar o outro, se você se utilizar de violência, de uma energia negativa na direção do outro, isso não vai adiantar de nada, isso não vai ajudar em nada. Isso vai apenas acumular ressentimento atrás de ressentimento. E aí, depois de falar isso de uma maneira mais geral, e tudo isso que eu falei não é fruto de uma teoria, é fruto do que a gente vive aqui em casa todos os dias. A gente senta, a gente trata, a gente pensa no que é que pode estar causando um sentimento ruim na gente. Então a gente está lidando com essas situações também no nosso cotidiano, entrando nas questões mais específicas, né? Se vocês descobrirem que o que está causando um problema e esse peso sobre vocês, e o ressentimento que está acontecendo entre vocês é de ordem sexual, por exemplo, de repente as coisas estão pesadas porque ele reclama que não tem sexo nunca, e você reclama porque diz que não tem sexo porque você não é generoso, não é bondoso, não é carinhoso, não é amoroso, não cumpre certos papéis. Pois então é hora de vocês entenderem o papel da sexualidade e consertar isso
na relação de vocês. Primeiro, entendendo a história de vida um do outro. Porque pode ser que uma das partes que não tem muita avidez pelo sexo tenha sido criado numa casa onde ela não teve uma boa instrução a respeito do assunto, ou teve relacionamentos passados em que o sexo era uma droga, era horrível, era uma experiência desconfortável, ou talvez o que reina dentro do relacionamento de vocês é uma ótica de barganha. Não, eu só posso dar isso se eu receber aquilo, e você tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Principalmente quando isso se transforma num padrão adoecido do casal e o sexo se torna numa moeda de troca. E também, por outro lado, a gente precisa entender a psicologia sexual do casal, porque muitas vezes o homem, em geral, ele tem uma velocidade diferente da mulher dentro do despertamento sexual. O homem está geralmente sempre pronto para uma nova relação, quando a mulher lida com a sexualidade muito mais de uma maneira emocional, muitas vezes. É o contexto que importa muito para as mulheres. Então, o que aconteceu durante o dia importa. Mas se o que aconteceu durante o dia não foi o ideal, também é responsabilidade de cada uma das partes procurar se preparar para ter relações com o outro, porque afinal de contas vocês são um casal. Nem todos os dias as circunstâncias ideais vão acontecer. Aliás, a gente faz coisas que a gente não gosta por amor, muitas vezes de maneira natural, porque a gente sabe da importância daquilo para a relação. Por exemplo, limpar a casa não é uma coisa que as pessoas têm paixão por fazer. E a gente faz, a gente encontra um jeito de ter alegria e prazer nisso, coloca uma música, coloca um podcast, ou começa a dançar enquanto lava, limpa, tenta trazer algo prazeroso no meio de uma atividade que nem é tão prazerosa assim. Para quê? Para a gente poder dar conta da necessidade de higiene, de limpeza. Então, nós, como casados, a gente precisa também aprender a encontrar caminhos. Beleza, o dia não foi o melhor dos dias, mas será que dá para eu tornar a experiência sexual mais prazerosa, apesar de tudo que aconteceu? Será que dá para a gente transformar, como eu já falei no outro vídeo, que eu falei sobre prazer, sexualidade, vai aparecer aqui no card, depois você pode assistir. Será que dá para a gente tornar a experiência sexual muito mais divertida do que apenas a busca por uma performance? Dá para a gente curtir um momento da sexualidade e não apenas pensar em sexualidade como penetração e ejaculação, e muito mais como um momento de intimidade, de tranquilidade, de paz, um momento de massagem, um momento de óleo no corpo do outro, um momento de dar prazer ao outro com tranquilidade, sem pressa. Dá para a gente transformar essa experiência que muitas vezes é mecânica, é ruim, é desconfortável, em uma experiência muito melhor. De tal maneira que isso até ative no outro o desejo, para que isso aconteça mais vezes. Então, resolver a questão da sexualidade envolve uma conversa e envolve também atitudes práticas, como essas todas que eu estou dizendo aqui. E uma boa noite de sexo, sexo sem pressa, pode trazer alívio para muitas tensões. O seu problema é de ordem financeira? É isso que está tornando a relação pesada? A gente tem que procurar uma solução para isso. Talvez os dois vão precisar trabalhar para aumentar as receitas. Talvez os dois vão precisar buscar alternativas de viver uma vida, um estilo de vida mais barato, mas nem por isso precisa ser penoso. Dá para a gente comer um arroz e feijão com alegria, com gratidão,
Dá para a gente curtir passeios mais baratos, mas com alegria no coração. A gente não precisa esbanjar, a gente não precisa ficar indo em lugares para tirar foto, para colocar no Instagram, para mostrar para não sei quem que a gente é feliz. Dá para, de repente, a gente vender uma coisa ou outra que a gente tem para juntar um capital, para pagar aquilo que, de repente, está causando pesadelo. Às vezes é melhor a gente andar de Uber, por exemplo, ou de ônibus, do que ter um carro que está acabando com a qualidade de vida do relacionamento. Às vezes vale a pena você vender, enfim, o seu meio de transporte, você vender, sei lá, o seu celular, comprar um celular mais barato. Se isso vai resultar em mais tranquilidade na sua casa, às vezes fazer esses sacrifícios é melhor do que viver em constante estado de peso. E o melhor de todos, né, gente? É perdoar e pedir perdão. Perdoar e pedir perdão é uma das coisas que mais aliviam as tensões. Que essa conversa sobre os pesos do relacionamento de vocês acabe em um abraço sem pressa, com muito perdão, ungindo vocês naquele momento. Do tipo, me perdoe. E sendo específico no pedido de perdão. Me perdoe. E sendo recíproco, o outro também pedindo perdão pela maneira como reagiu com o passar do tempo. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, eu indicaria para você também pedir para sua esposa ou para o seu esposo assistirem esse vídeo também, para que o outro reconheça também a sua parte no processo. Porque é muito triste quando uma pessoa reconhece os seus erros, se arrepende dos seus pecados, e o outro que também errou, que também exagerou, que também poderia ter tratado da questão de uma maneira muito melhor, não se arrepende, fica essa coisa de uma via só. Uma das partes reconheceu o seu erro, teve um coração humilde e contrito, mas a outra permaneceu na sua arrogância como se não tivesse errado em nada. Não, essa conversa precisa acabar com os dois se perdoando e os dois pedindo perdão e os dois se abraçando e os dois se comprometendo um com o outro a começar a viver de uma maneira nova. Sabe aquilo que o pessoal chama de votos de casamento? Esses votos precisam ser renovados. E serem renovados não em festas suntuosas com vestidos de noivas e ternos incríveis. Precisam ser renovados no dia a dia, nas conversas mais singelas, porque no final das contas o que importa é o que vocês são um para o outro e não o que vocês são para os de fora. Você sabe quando essa aliança aqui, ó, ela saiu desse dedo aqui e veio para esse dedo aqui? Num dia em que ninguém estava presente senão eu e o meu amor. E o meu amor simplesmente pegou a aliança, na consciência de que nós já estávamos vivendo em estado de casamento. Ela simplesmente pegou, tirou de um dedo e colocou no outro. E disse, nós estamos unidos. E eu entendi aquilo como um momento único e verdadeiro de uma aliança que já tinha se estabelecido, já estava sendo construída, mas que naquele momento se tornou topicamente, historicamente consolidada. E não precisou de testemunhas, e não precisou de nenhum cerimonialista, e não precisou de nenhuma pessoa de fora. Aconteceu apenas entre nós. Porque, afinal de contas, o amor que existe e o amor que tem que ser construído deve acontecer entre as duas partes e ninguém mais. Então vocês não precisam fazer alarde, vocês só precisam
olhar um no olho do outro e resolver isso entre vocês. E a partir disso, renove os seus votos. Diga o quanto você a ama, o quanto você o ama, o quanto você acredita no amor de vocês, no quanto viver a história de amor de vocês vale a pena para você. Abra o coração, exponha com palavras aquilo que você sente. E eu tenho certeza que vocês vão sair dessa experiência renovados, com aqueles pesos todos tirados das costas de vocês. Porque é isso que o amor, o perdão e o entendimento fazem com a gente. Eles nos capacitam a viver em paz. E a paz que excede todo o entendimento vai habitar vocês para uma nova vida, não para a repetição dos mesmos ciclos. Esse momento vai ser um momento único, vai ser um momento chave, vai ser um momento de renovação, de casamento, de relacionamento. E os únicos que precisam viver isso 100% presentes e entregues são vocês dois. Porque no final das contas, são vocês dois que sentem as dores e as alegrias da aliança que vocês fizeram um com o outro. A minha oração é que você vá logo conversar com essa pessoa que você ama e resolva isso de uma vez por todas. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Coloque aqui nos comentários o que você achou, quais são os pesos que vocês carregam. Vai aparecer mais um vídeo aqui sobre felicidade a dois. Você já sabe que no primeiro link aqui da descrição tem a comunidade Amor em Construção, que é o ambiente onde você pode realmente crescer como casal, um com o outro. É um ambiente que nós criamos especialmente para acolher pessoas que não queiram brincar de relacionamento, mas queiram um relacionamento verdadeiramente feliz. É acessível, tenho certeza que você vai desfrutar de muitas coisas boas lá dentro da comunidade. E eu te convido a conhecê-la assim que terminar esse vídeo. Tá bom? Um beijo e até mais.